Eternos Peregrinos. Um livro psicografado por Guaraci de Lima Silveira, por espíritos diversos. Capítulo 1. 4 almas, 4 destinos. Estava tudo acertado. Renasceriam e cada qual deveria cumprir o seu papel. Na escola de preparação da espiritualidade, aquelas 4 entidades haviam recebido o aval para o retorno. Seria mais uma encarnação difícil, pois reencontrariam velhos desafetos, contudo, construídos por eles próprios. O ano era de 1972. Numa grande metrópole brasileira, 4 estudantes se reuniam para as devidas despedidas. Haviam terminado a faculdade e deveriam, cada qual, seguir o seu rumo. Desde criança estudaram juntos. Mariana e Celso viveram uma intensa paixão adolescente. Carlos e Nilceia preferiram ouvir músicas e tão somente estudar, crescer, sonhar. As escolhas profissionais foram totalmente diferentes. Mariana, médica, Celso, veterinário, Carlos, administrador e Nilceia, advogada. Naquela noite deveriam se despedir. Todos haviam conseguido trabalho, só que em locais totalmente diferentes, em cidades e circunstâncias opostas. O romance de Mariana e Celso terminou quando Mariana encontrou Ricardo, estudante de medicina e formado com ela. Havia se casado fazia poucos meses e preparavam-se para exercer a medicina em uma pequena cidade no norte do país. Celso, ainda triste pela perda de Mariana, conseguiu trabalho numa próspera fazenda de Mato Grosso. Carlos aceitou o convite de um tio empresário e foi para o sul trabalhar com ele. E Nilceia permaneceria na capital, exercendo a advocacia no escritório do pai do seu namorado. 4 almas, 4 destinos. O que encontrariam elas pelos seus caminhos? A divina providência nos coloca assim, pares e passos que necessitamos. Os pais daqueles jovens deram-lhes a carta de alforria, e lá se foram eles, cada qual, para o seu canto. Cada um foi escrever a sua história. Doutora, eu tenho um grave problema. Qual é? Eu estou grávida. Ah, isso não é problema. A senhora é que pensa. A senhora não sabe, doutora, o que é ter um filho nessa pobreza aqui. Ô Celso, a vaca tá melhorando, hein? Ela vai ficar boa, o senhor vai ver. Tomara, hein? Aquela vaca é como se fosse a minha filha. Carlos, por favor, veja para mim as planilhas de custo daquela nova fábrica. Pode deixar, tio. Vejo no instante. Vamos progredir muito, meu sobrinho. Muito. Excelência, meu cliente não deve todo esse valor. Então me traga as provas, doutora. Processos precisam de provas. Mas as provas apresentadas pela vítima são contestáveis. Doutora Nilceia, a justiça se faz através de provas de onde se pode concluir. E cada qual cumpria o seu papel social. 2 anos se passaram. Todos estavam perfeitamente adaptados às suas funções. Correspondiam-se por cartas ou telefonemas. Contudo, cada vez mais se distanciavam. Novas amizades surgiram, novos fatos vieram enriquecer ou conturbar suas vidas. Mariana estava grávida. Seus pacientes enchiam sua casa de presentes. Eram roupas confeccionadas por mãos de fadas daquelas rendeiras, cestos de vime para berços ou local de repouso, promessas de doação de frutas, legumes, verduras. O rebento de Mariana seria mesmo muito bem recebido ali. E tudo estava em paz na sua casa, com seu marido muito amado.
O Carlos aprendia sempre a magia dos negócios com seu tio. Às vezes ele até questionava a faculdade. Seu tio apenas sabia ler, escrever e fazer contas. E como as fazia bem. O Celso havia aberto uma clínica veterinária e agora não atendia somente aos animais da fazenda, e sim a toda uma comunidade de cães, gatos, papagaios, suínos. Nilceia tornou-se excelente advogada de tribunal devido ao seu grande poder de convencimento e a sua fala desenvolta e clara. Havia se casado com o dono do escritório, mesmo sendo ele um pouco mais velho que ela e pai do antigo namorado. Encontros são assim mesmo. Nem sempre acontece o que prevemos. O Celso também encontrou uma jovem, apaixonou-se e já era pai. Ela o fazia lembrar de uma antiga camponesa dos idos da Idade Média. Carlos achou por bem conservar a fortuna familiar e acabou casando-se com uma prima, auxiliadora, filha do seu tio. O tempo passa, as encarnações são rápidas e tudo precisa acontecer num lapso de tempo muito curto. Vejam bem: infância, juventude e maturidade. Depois a velhice. São 4 tempos onde aquelas 4 almas necessitariam cumprir seus destinos. Normalmente, a vida nos dá oportunidades para nos prepararmos. Depois. Mariana? Mariana, você matou meu filho! Carlos, minha filha se matou por causa da morte do cachorro que o senhor não cuidou direito. Ô Celso, onde está o dinheiro que lhe entreguei para o pagamento dos empregados? Nilceia, doutora Nilceia, vou processá-la por desacato à autoridade e apropriação indébita. Meu Deus, turbilhões de coisas começaram a acontecer na vida daquelas 4 pessoas. Dona Marta, sua filha tinha leucemia, eu fiz o que eu pude. Afonso, eu avisei que o cachorro não ia resistir. Ele estava muito velho e doente, era natural. Tio, eu fui roubado. Eu já fiz a ocorrência policial, eu não fiquei com seu dinheiro. Senhores, por favor, apenas eu estou cumprindo o meu papel de advogada. Eu necessito palavras para defesas e dinheiro para as custas. Eu não me apropriei de nada de ninguém. Marlos emprestou o dinheiro e agora está negando. É, que reviravolta. O marido de Mariana resolveu fugir covardemente. Aproveitou a oportunidade e saiu com Jane, antiga paciente com quem mantinha relações extraconjugais. A antiga camponesa de Carlos encontrou um velho soldado medieval e alistou-se na cruzada contra os bons costumes sociais. A prima do Celso não acreditou na versão do marido e o taxou de ladrão e o abandonou. E Nilceia foi presa e cumpriu pena. Resta ainda saber sobre o filho de Mariana, que nasceu paraplégico e cego. O filho de Carlos com a camponesa tinha hábitos de namorar meninos, e isso muito o entristecia. Nasceu ainda uma filha de Nilceia. A menina tornou-se alcoólatra aos 12 anos e depois toxicômana e prostituta. Celso e Auxiliadora não tinham filhos. Não tinham filhos. Mas haviam comprado uma pequena propriedade e agora ele não tinha como terminar de pagar e pensava em vender. Porém, a prima, muito esperta, ganhou os direitos sobre ela na justiça e, claro, orientada pelo pai. 4 almas, 4 destinos. 4 almas, 4 destinos em desalinho. Estavam desnorteados. Contudo, resolveram antigas questões reencarnatórias. Eram passados todos eles dos 60 quando se reuniram novamente. Estranho. Depois de tudo, sinto-me aliviada, disse Mariana, cujo filho morreu ainda menino. Lembram-se dos nossos sonhos de adolescentes?
eram bem diferentes do que nos aconteceu, disse Carlos, que conseguiu pagar centavo por centavo a dívida da antiga propriedade. A verdade é que amadureci muito nos anos que passei presa. Como precisamos melhorar o sistema carcerário nesse país? Eu vou lutar por isso, disse Nilceia, órfã da filha morta por overdose. Eu sofri muito nessa vida. Uma coisa, porém, eu aprendi. Sempre há uma explicação para tudo. O suicídio daquela criança por causa do cachorro morto me fez ver como nossas emoções estão enlouquecidas. Eu luto muito para melhorar as minhas, disse o Celso, olhando para o infinito. Naquela noite, não beberam como de costume. Houve um instante de paz e concórdia, harmonia e sonhos. Mariana deu as mãos a Celso e depois se beijaram. Nilceia olhou para Carlos e lhe disse, olhando-o nos olhos: Carlos, eu sempre te amei, porém você não me olhava. Carlos abraçou sua amiga de infância, a menina querida dos seus sonhos adolescentes e que nunca houvera tido coragem para falar. Reviu-a correndo pelos jardins da sua casa e lembrou-se do dia que lhe comprou um sorvete e o aproximou dos seus lábios. E o sorvete separou suas bocas que bem podiam estar unidas. Aquelas 4 almas haviam finalmente encontrado seus destinos. Estavam livres e podiam brincar com o azul do mar, par com par. A reencarnação lhes ensinou isso e tudo voltou depois de ter cumprido seu tempo. Cada espírito é um mundo vivo com movimento próprio, atendendo às causas que criou para si mesmo, no curso do tempo, gravitando em torno da lei eterna que rege a vida cósmica. Irmão Jacó.